Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamentos. No último vídeo nós falamos sobre saúde, a importância da gente entender o porquê nós ficamos doentes, né? Qual que é a utilidade da doença. Eu sempre pensei isso desde criança, sabe? Porque eu percebia que eu ficava doente porque eu estava triste com alguma coisa. Era uma forma de eu mostrar minha tristeza. Eu não conseguia expressar, às vezes eu me sentia um pouco oprimida em expressar, e aí eu ficava doente para ver se eu era ouvida, para ver se eu era atendida de alguma forma. É isso que eu falei no último vídeo. E falei um pouco do dinheiro também no outro vídeo passado. Eu até recomendo que vocês assistam aos vídeos do canal, dê um like, né? E compartilhem se for possível. Se inscrevam no sininho para muito mais dicas. Que eu estou aqui contando um pouco da minha vida, né? E mostrando também o link da Aliança Divergente, que é um curso que nos ajuda a crescer. É muito interessante. E no outro vídeo, como eu falei anteriormente, eu estava dizendo sobre também o dinheiro. Como que faz o dinheiro trabalhar pra gente, ficar na nossa mão, a gente ter aquela certeza de que temos, não ter o pensamento de escassez, de falta, e sim de abundância. Então tá tudo lá para vocês assistirem, para vocês crescerem. Eu acho que é muito interessante todos esses assuntos e eu gosto muito de falar sobre isso, me sinto bem, eu me sinto crescendo e também quero que o outro também trilhe o mesmo caminho que eu estou trilhando. E hoje eu quero falar sobre relacionamento. O que eu queria dizer é assim, a gente está exatamente onde a gente deveria estar. A gente se encaixa naquelas relações, tanto familiares, quanto de amigos e quanto no trabalho. Às vezes a gente reclama do trabalho, reclama da esposa, reclama do marido, reclama da família, reclama dos amigos, reclama de tudo. Não é que é ruim, não é que é errado a gente reclamar. Eu acho que é até um bom sinal, porque se a gente está reclamando, a gente não está feliz com aquilo. Mas se a gente fica só na reclamação também, não faz sentido, né? A gente precisa usar aquela reclamação como um combustível para a gente ficar melhor. Aí sim, aí está valendo, né? Eu também reclamei de muitas coisas, mas sempre assim busquei o que eu poderia fazer para estar numa situação diferente. E desde muito pequena eu fui vendo que se eu mudasse a minha forma de pensar, já ia mudar alguma coisa ali no meu dia a dia, né? Porque eu fui percebendo o quê? De criança, na minha adolescência, depois na minha fase adulta também. Às vezes eu tava com uma amizade ali que me desvalorizava, porque eu também estava me desvalorizando, né? Muitas vezes eu não me achava capaz, não confiava em mim. Então, o que ia acontecer? As pessoas que estariam ao meu lado seriam pessoas assim, né? Ou pessoas que estavam com algum problema para eu estar cuidando, né? E aí hoje não. Hoje, como eu tenho uma valorização maior de mim mesma, uma confiança em mim, eu já percebo que ao meu lado existem pessoas que querem crescer, que se valorizam, que confiam em si. E isso a gente vai estendendo também para relações familiares, no casamento, no trabalho, né? Às vezes a gente fica tão bravo com a forma ali do sistema, do nosso trabalho, mas é porque a gente combina com aquilo na nossa forma de pensar, a gente combina na forma que a gente pensa, né? E às vezes isso é inconsciente. E aí depois que a gente percebe tudo isso, a gente fala, poxa, eu não quero isso. Mas que nem eu falei, não adianta falar eu não quero e continuar pensando igual. Aí a gente vai pensando diferente, foi o que eu fui fazendo. Eu fui pensando assim em me valorizar, já que eu via que o meu trabalho também não me valorizava, o sistema educacional, né? Eu sou professora e todo mundo sabe como é o sistema, né? Que o professor, o aluno é tudo um número para eles. E aí eu fui vendo uma forma, né? Não ia adiantar eu ficar só reclamando ali, porque aquilo não ia mudar, né? E eu percebi também por que eu estava ali, porque quando eu entrei também eu não me valorizava, né? Então, o que é gostoso hoje, que eu amo, é o trabalho com os alunos, né? Muito gostoso, eu trabalho com a EJA,
muita assim, valorização, muito interesse deles. Então, isso que me faz estar lá. Mas pelo sistema, que a gente já perdeu muitos benefícios, a gente não teria motivação nenhuma de estarmos ali. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que essa coisa de combinar nos ambientes, seja na família, seja no trabalho, seja no amigo, para a gente mudar o trabalho, para a gente mudar uma amizade, a gente precisa mudar o nosso sentimento a respeito de nós. Precisamos nos valorizar mais, confiar em nós. Então, isso é muito interessante, além de ser interessante, é importante e é uma coisa assim que ninguém percebe. A gente acha mais ou menos que as coisas são tudo meio que por acaso, né? Eu vou contar um fato que aconteceu esse ano comigo, que foi sobre o meu carro, nem era sobre o meu carro, mas eu recebi uma notificação aqui em casa que eu tinha cometido uma infração de trânsito. Mas quando eu abri a carta, não era do meu carro, não era a placa do meu carro, não era o local. Então eu falei, nossa, não tem nada a ver isso, né? Aí eu entrei em contato com o órgão, fiz a defesa que era necessária, só que eu fiquei pensando, nossa, mas por que isso, né? E aí, atrelando tudo isso que eu estava falando dos relacionamentos, quando a gente muitas vezes pensa em crescer, começa a vir os obstáculos, que é para quê? Para a gente mudar o padrão, aquela forma, o padrão seria aquela forma da gente pensar. Então vem o acontecimento e a gente vai tentar mudar. Se a gente encarar esse acontecimento, por mais pesado, chato, triste que seja, que nem esse do meu carro, né? Eu falei, nossa, mas que chato, não fui eu tenho que fazer uma defesa, né? E aí, por mais que foi chato, eu fiz a defesa, mandei, e depois de um tempo foi deferido. Viu que não tinha nada a ver comigo, nem com o meu carro. E aí eu fui galgando, né? Esses obstáculos e continuando o meu crescimento, porque é interessante o jeito que a vida nos vê. Não sei se alguém de vocês já provou alguma coisa assim, depois vocês comentam ali embaixo, nos comentários, por favor, se vocês já provaram isso na vida de vocês. Quando vocês vão crescer, pensa em alguma coisa, eu vou fazer tal coisa para eu crescer. Pode ser um curso, né? Alguma coisa que vocês queiram fazer. Comprar algum objeto novo importante para vocês, nem que fosse uma bicicleta, uma geladeira, alguma coisa assim. Aí lá vem um obstáculo, né? Falta dinheiro aqui, ou bate o carro, alguma coisa acontece, tipo que é para travar, gente. Aí se a gente falar, ai que saco, aconteceu isso, aí já desiste do curso, já desiste de comprar aquilo que tanto queria, né? Aí a gente já volta naquele padrão antigo que estava, porque o obstáculo vem para ver se realmente a gente quer crescer. Se a gente resolve o obstáculo e continua, mostra para a vida que a gente quer crescer. Agora, se a gente fica lá, ah, não, veio o obstáculo, então não é para eu ir, né? Aí a gente vai só voltando e não consegue crescer. Aí eu percebi que teve essa coisa da carta, eu continuei para frente, indo no meu crescimento mesmo que eu queria, né? Outras coisas também que acabaram acontecendo, né? Eu lembro que eu também não recebi o meu salário total na escola, né? Aí eu reivindiquei para o diretor, aí arrumou. Então eu fui percebendo assim várias coisas que foram acontecendo de negativo naquele mês que me deu um pouco de trabalho. Eu tive que parar um pouco a minha rotina, ó, para fazer essa defesa do carro, que nem era meu, né? Eu tive que me defender de uma coisa que me acusaram que não fui eu. Foi uma coisa assim de erro de digitação. A gente entende, mas já é uma coisa que me tirou da rotina, né? Essa coisa também de não ter recebido o salário completo, tive que reivindicar, né? Já uma outra coisa, vai tirando a gente da rotina. Mas se com todos esses obstáculos que surgem, a gente para e fala, então isso está falando que é para eu ficar quieta por aqui mesmo, aí a gente não vai avançar. Agora, se a gente resolve e continua crescendo, aí a gente mostra para a vida que a gente tem um objetivo, a gente sabe aonde a gente quer chegar, né? Então, com tudo isso, a gente vai percebendo como que são as nossas relações, né? A gente vai aprendendo a colocar limite no que é necessário e assim a gente vai seguindo, né? Eu tinha umas amizades também que eu via que a pessoa queria só fazer o que ela tinha vontade, né?
E aí, quando eu falava o que eu queria, muitas vezes não era ouvida. Então, eu fui falando mais o que eu queria na relação e aí foi melhorando aquilo ali, né? Porque você vai conseguindo mostrar o que você tá querendo ali, né? Então, assim, ou a pessoa vai ficar sendo sua amiga ali e indo pra frente junta, ou se não valer a pena para ela, vai dar um jeito de não ser mais a sua amiga, né? Mas assim, a vida vai te mostrando o que você precisa para você crescer, né? Seja numa amizade, seja num curso, mas a importância é a gente não desistir. Então, com tudo isso que eu vim trazendo hoje nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho da minha vida, né? E falar sobre aliança divergente. Quem sentir, clica no link que eu deixo na descrição do vídeo, ouça o vídeo lá sobre aliança divergente e venha avançar conosco. Abraço a todos!